Quem ou o que seriam essas criaturas misteriosas que surgem nas penumbras das noites, parecendo vigiar quem estaria distraído? Seriam criaturas do além que retornaram ao nosso mundo desejando transmitir alguma mensagem? Ou seriam seres de outras dimensões com outros objetivos mais perigosos? O relato de hoje foi enviado por um inscrito aqui do canal. É um prazer compartilhar seu relato aqui. Muito obrigado e bora pro ocorrido. Boa noite. Meu nome é Weberson e venho de uma cidadezinha bem pequena no interior de Minas Gerais. Venho até vocês em busca de alguma explicação para um certo ocorrido que aconteceu comigo no dia em que conheci minha esposa. Tenho um pouco mais de 30 anos e me casei há poucos anos atrás. Sempre fui um rapaz que adorava uma farra, um carnaval. E como são bons os carnavais aqui em Minas Gerais. Minha cidade é banhada pelo Rio São Francisco, conhecido também como Velho Chico. Uma cidade repleta de lendas e histórias, principalmente envolvendo esse rio. As margens do Rio São Francisco são cobertas por uma extensão grande de areia de praia. Por isso, esse local ficou popularmente conhecido como Praia de Minas. Os carnavais em minha cidade são comemorados no cais, sendo que, nas madrugadas, fins de festas, é sempre de costume algumas pessoas descerem até o rio para comemorar mais um pouco. São feitas fogueiras e até acampamentos. Mas vamos ao que interessa e chega de enrolação. Foi em um desses carnavais, alguns anos atrás, em uma dessas idas à praia, nas madrugadas, que conheci minha esposa. Seu nome é Thaisa. O carnaval acabou por volta das 3 da manhã, e eu e alguns amigos resolvemos descer até a praia. Eu tenho que confessar que já estava meio bêbado. Festas de carnaval, sabem como é, né? Bom, descemos até a praia, que tem uma pequena floresta antes de chegar até a parte de areia. Estávamos em 3, eu e mais 2 amigos próximos. Aqui é que começa a ficar estranho. Era uma bela noite iluminada por uma enorme lua amarela. Noite de lua cheia, 3 da madrugada. Eu e 2 amigos bêbados em meio a uma pequena floresta, em uma cidade que, no mínimo, poderia parecer algum animal selvagem, como onça ou cão do mato. Sei o que muitos estão pensando agora. O que diabos eu estava procurando ali? Bom, jovens costumam fazer esse tipo de coisa, não é? Faltava pouco para chegar na parte de areia. Estava bastante escuro e andávamos em fila, sendo que eu estava por último. Em uma certa parte do mato, ouvimos um barulho em um aglomerado de arbustos que estava a cerca de uns 15 metros de nós. Nesse momento, começaram as brincadeiras que os amigos costumam fazer, gritando: "Olha o bicho, corre, corre!" Dizíamos isso e caíamos na gargalhada. Porém agora a coisa fica um pouco mais séria. Da mesma direção de onde antes vinha o barulho, agora víamos um vulto, passando de uma árvore para outra. Como a única iluminação era a da lua, não dava para ver ao certo o que era, mas podíamos ver que era algo grande, quase que da nossa altura. Ficamos um pouco estáticos na hora, um encarando o outro sem saber o que dizer, quando que meio que de repente, da mesma direção de todos os ocorridos,
agora podíamos ouvir claramente um rosnado, e era um rosnado grosso. Eu olhei para os meus amigos e disse: calma, calma, não corre. Vamos sair em silêncio, com um pingo de esperança daquilo não ter nos visto. Mas foi como falar com dois animais. Mal terminei de falar e os dois já saíram em disparada, me deixando para trás. E o pior é que agora meu coração meio que jogou uma sensação em mim de perseguição. A caça e o caçador. E eu certamente era a caça. Como eu fiquei para trás, aquilo com certeza ia me alcançar. E tudo o que ia restar de mim seria mais uma história de terror ou de ataque de animal selvagem para os velhinhos da cidade contarem. Não pensei duas vezes. Olhei para os lados e procurei uma árvore bem alta. Um fato sobre mim que preciso mencionar é que desde garoto sempre fui um bom escalador. Não podia ver uma árvore que já estava pendurando. Escalava tudo. Até o telhado da escola não escapou de mim. Por esse motivo, meus amigos, quando criança, me apelidaram de Homem Macaco. E até os dias de hoje, meus melhores amigos ainda me chamam assim. Continuando, subi vários metros na árvore e pude ver a criatura passar embaixo de mim. Foi coisa rápida, mas na adrenalina do momento, meu cérebro me fez enxergar em câmera lenta. O que vi foi algo parecido com um cão, com um pelo todo marrom e com rajadas de pelo negro por toda a sua dorsal até a cabeça. Ele veio em disparada e eu jurava que ia passar direto. Mas embaixo da árvore de onde eu estava, ele parou, ficou sobre duas patas. Sim, ele ficou em pé. Deu duas farejadas ao seu redor. Eu jurava que meu tempo nesse mundo tinha acabado de encerrar. Mas então ele voltou às quatro patas no chão e disparou novamente. Gente, que absurdo! Por sorte, escapei ileso dessa criatura infernal. Eu obviamente esperei um pouco para descer da árvore. Desci com calma, sem pressa. Qualquer barulhinho e eu subia de novo. No medo que eu estava, por sorte não sujei as calças. Assim que desci, corri diretamente na direção da praia. Eu sabia que faltava pouco. E lá estavam eles, meus dois super amigos que me largaram para morrer. Olharam para mim e me perguntaram se eu estava bem. Respondi que sim, mas não graças aos dois, e sim à minha habilidade de subir em árvores. Contei a eles o que vi. Eles ficaram meio céticos e dando risadinhas. Ficamos uns 5 minutos encarando o mato atrás de nós, na direção por onde via a criatura se dirigir. E foi aí, nesse momento, que eu conheci minha esposa. Thaisa saiu do meio da floresta, exatamente onde eu vi a criatura. Fomos até ela perguntar se estava bem e se tinha visto algo. E para minha surpresa, ela estava bem calma e disse não ter visto nada. Na hora fiquei um pouco confuso e também com medo, pois eu sabia o que eu tinha visto. Enfim, resolvi deixar para lá. Fomos curtir o resto da madrugada na praia. Pouco depois me casei com Thaisa. Temos uma filha e somos muito felizes juntos. Até hoje insisto com ela para me contar detalhes daquele dia, mas ela sempre diz a mesma coisa. Sinceramente,
Não sei exatamente do envolvimento dela com aquilo. Talvez eu esteja até imaginando coisas. Parei de encher ela com esse assunto e estamos seguindo nossas vidas. Mas no fundo, eu jamais serei capaz de esquecer o que eu vi. Quais criaturas sobrenaturais vagam pelas matas distantes na escuridão da noite? Será que é possível imaginar? O relato a seguir é sobre esse tipo de situação. Olá a todos! Esse fato aconteceu com meu marido e irei contá-lo como ele me contou. Meu marido é natural de Bagé, Rio Grande do Sul, e foi criado no interior até os 13 anos. Meu sogro era agente da estação da Refesa, Rede Ferroviária Federal. E por isso, meu marido, minha sogra, ele e meus 2 cunhados moravam sempre em casas próximas às antigas estações de trens, que serviam como paradouro e ponto de envio de cartas dos correios. Por isso, era necessária a presença dos agentes nessas estações praticamente abandonadas, já que havia desativada a circulação de trens de passageiros naquela época, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, no final dos anos 80 e meados de 90. Bom, vamos ao acontecido. Quando meu marido tinha uns 9 ou 10 anos, foi solicitado ao meu sogro para comparecer a um curso de atualização da Refesa, em Porto Alegre, o qual duraria semanas. Como era inverno e bem no meio do ano, minha sogra decidiu ficar em casa, ao invés de ir para a casa do vô do meu marido em Bagé, o que era comum quando meu sogro tinha que viajar. De acordo com meu marido e minha sogra, e com o que eu pude constatar no Google Earth, a casa deles era no 25º distrito de São Gabriel, chamado de Coronel Linhares. Era literalmente no meio do nada, um lugar cercado pelo mato, por córrego e pela linha do trem que passava bem na frente. Na 3ª ou 4ª noite que meu sogro estava fora de casa, minha sogra botou os guris para dormir, incluindo meu marido, e também foi se deitar. Conferiu se estava tudo fechado, apagou o lampião e foi dormir. Isso entre 8h30 e 9 da noite. Não tinha muito o que fazer no inverno do Rio Grande do Sul, no meio do mato e sem luz, e com 3 filhos a única opção era dormir mesmo. De madrugada, eles não sabem dizer o horário ao certo. Meu marido acordou com meu cunhado chorando. Como ele era o irmão mais velho, sempre tinha que resolver os problemas dos outros 2 irmãos. Mas o irmão estava muito apavorado, escondido nas cobertas e chorando baixinho, quase que miando. Meu marido levantou e foi ver o que estava acontecendo. Sacudiu o irmão para ver se ele não estava machucado ou sonhando. Nisso, ele ouviu um rosnado. Vinha da janela que ficava bem em cima da cama do seu irmão. Na hora, meu marido deu um pulo para trás, puxando seu irmão da cama com um cobertor e tudo. Nisso, o outro irmão, o caçula, acordou e gritou pela minha sogra. Em segundos, ela apareceu no quarto e deu de cara com os 3 encostados na parede oposta da janela. Quando ela foi ver o que eles estavam olhando, tomou um susto com a sombra de alguma coisa na janela. Dava para ver que tinha alguém na rua, mas não dava para ver quem era. Com medo de ser algum andarilho ou ladrão, ela gritou pelo nome do meu sogro para fazer de conta que ele estava em casa. Disse: "Fulano, corre aqui com a arma que tem um vagabundo rondando a casa." Quando ela parou de gritar, uma coisa, entre aspas, como diz meu marido, se atirou contra a janela. Aquilo fez um estrondo, mas como a casa era boa e bem reforçada, não teve como aquilo atravessar e entrar dentro de casa. Eles ficaram apavorados e minha sogra pediu ao meu marido que buscasse o lampião do corredor. Ele foi correndo, meio abaixado, com medo, e quando voltou a coisa tinha aparentemente saído de volta da janela. Depois de uns 5 minutos de silêncio, a coisa forçou a porta da cozinha, e nisso minha sogra correu até lá, seguida dos filhos.
Na hora, ela pegou uma machadinha que ficava do lado do fogão a lenha e disse para os guris pegarem as facas do meu sogro dentro da maleta de pescaria. Meu marido ficou com um lampião em uma mão e uma faca na outra, esperando a coisa, entre aspas, invadir a casa, mas nada mais aconteceu. Eles ficaram à espera por mais de 1 hora, ouvindo passos em volta da casa. Quando deu quase 2 horas de espera e o silêncio tomava conta da rua, minha sogra resolveu levá-los para o quarto novamente, achando que não tinha mais nada. Deitou o caçula na cama e foi arrumar a cama do outro filho, a qual estava bagunçada. Nisso, meu marido resolveu olhar pelas frestas da persiana externa da janela e viu um cachorro preto enorme sentado bem embaixo da janela. Ele chamou minha sogra para olhar e depois os dois chegaram perto do vidro. O bicho pulou na janela, dando para ver que ele possuía olhos vermelhos, como se estivessem acesos. Meu marido diz que parece essas lentes de contato que tem hoje em dia. A criatura pulou na janela e apenas rosnou para eles. Depois disso, o barulho sumiu completamente. Eles ficaram acordados até o dia amanhecer e com medo de sair para a rua. Minha sogra só abriu a porta da cozinha perto do meio-dia. Quando eles saíram de casa, não tinha marca de nada, absolutamente nada. Sem marcas no chão, na janela e nem na porta da cozinha. Meu marido fez sinal com o espelho para um trator, que estava longe e que era da estância mais próxima. O tratorista veio e soube do que aconteceu. Ele disse que isso já tinha acontecido em volta da casa dos peões, mas há muitos anos, e que ia falar com o patrão dele para mandar o empregado ficar de guarda na casa da minha sogra, até o meu sogro voltar. Então veio um guri que tinha uns 16 anos de idade e ficou lá, mas nada mais aconteceu. Meu marido ainda sonha com o cachorro até os dias de hoje. E quando isso acontece, ele tem uns espasmos. Ele acorda e diz que teve a sensação de estar preso na cama sem poder se mexer. Minha sogra também relata isso. Bom, como vocês podem ver, o sobrenatural existe. E ele está em todos os lugares. O que seria essa criatura do submundo? Seria ele um lobisomem? Ou apenas um cão do inferno? Ou será que tudo não passava de uma imaginação daquela família? Bom, isso não podemos saber, mas o que sabemos é que devemos estar sempre de olho no que acontece ao nosso redor. Olá, meu nome é Andrei e estou escrevendo isso sobre um fato que ocorreu comigo alguns anos atrás, no dia do meu aniversário. O dia é 19 de julho de 2013. E devido a algumas pesquisas que fiz nos últimos dias, acredito que há algo errado acontecendo com minha esposa. Sempre fui bastante cético quanto ao sobrenatural. E olha que venho de uma cidade pequena, onde existem inúmeras histórias, contos, lendas e todos aqueles relatos sobrenaturais que ouvimos dos nossos avós. Situações que aconteceram com eles ou com amigos, vizinhos, conhecidos, etc. Enfim, vamos ao que importa. Me casei com 18 anos. Me apaixonei cedo e mantenho esse fogo em meu coração até os dias de hoje. Amo minha esposa. Temos 2 filhos e somos muito felizes juntos. Mas confesso que nunca entendi certos comportamentos e gostos dela. Já encontrei ela caminhando pela casa durante a madrugada, dizendo coisas estranhas e até algumas vezes coisas bizarras e assustadoras. Até aí tudo bem, apenas mais um caso de sonambulismo e pesadelos. Mas falando sobre gostos estranhos, nunca entendi seu desejo obsessivo por carne vermelha. E se você acha que esse desejo de carne fica no almoço e jantar, você com certeza ainda não entendeu a situação. Eu já vi essa mulher comer carne no café da manhã,
Sua vontade de comer ela mal passada, ainda pingando sangue, chega a ser assustador. Até aí ainda estava tudo bem. Porém, no ano de 2013, aconteceu algo que foi bastante estranho e que ignorei durante anos, pensando ter sido coisa da minha cabeça. Neste belo dia, no ano de 2013, aconteceu algo que me causa arrepios na espinha até os dias de hoje. O fato é o seguinte: acordei na madrugada do dia 19 de julho, como relatado antes, meu aniversário. Já passava das 4 da manhã. Acordei e não vi Darla na cama. Esse é o nome da minha esposa. Achei que fosse mais um caso de sonambulismo. Não me preocupei muito, apenas levantei e fui procurar por ela pela casa, para levá-la de volta para a cama. Foi aí que me preocupei. Não conseguia encontrá-la em canto algum da casa. Fui até a garagem para ver se ela estava por lá. E é agora que começa a ficar mais estranho ainda. O portão de casa estava aberto. A iluminação estava bem fraca. Pois, como relatei, morávamos em uma cidade pequena ainda, e os postes da minha rua não estavam lá essas coisas. Eu contava mais com a iluminação da lua e uma lâmpada em minha varanda. Comecei a me aproximar do portão devagar, pois não estava enxergando bem, ainda mais sem os meus óculos. Nesse meio do caminho até o portão, comecei a ouvir um barulho. Algo estava se aproximando da minha casa. O som era de patas, pois podia-se ouvir o som das unhas raspando no chão. Nessa hora parei hesitante. Peguei uma dessas tesouras de jardinagem que eu mantinha por ali para cuidar das plantas. Empunhei ela com força e aguardei o que quer que fosse que estivesse vindo. O que apareceu em minha frente aquele dia foi algo que me causa terror até hoje. Um cão preto apareceu diante do meu portão. Ele era tão grande que me fez parecer completamente inofensivo com aquela tesoura nas mãos. O cão estava babando bastante e mostrando seus enormes dentes para mim. Mas isso nem era o começo ainda. Junto da baba pingava também sangue da sua enorme boca. Certamente ele havia acabado de se alimentar. Quando vi aquele sangue pingando, gritei na hora: "Show, bicho dos infernos!" E ameacei jogar a tesoura nele. Sinceramente, não pensei nem no que fazer na hora. O triste foi que ele não recuou. E para piorar, ele se ergueu e ficou sobre duas patas. Agora sim, eu tinha certeza de que ia morrer. Assim que vi isso, dei um grito, quase que instantâneo: "Valei-me, minha Nossa Senhora!" Já dando um passo para trás e tropeçando em alguma coisa que estava ali no chão. Dei sorte da tesoura não me atingir quando caí. Bati a cabeça no chão, mas não desmaiei. Sofri apenas um corte na cabeça. Me levantei já preparando para receber o ataque daquela enorme criatura. Mas por alguma graça divina, a criatura não estava mais lá. Me levantei rapidamente na medida do possível e bati o portão com força. Entrei e fui procurar gelo para colocar em minha cabeça. Eu sinceramente não estava entendendo era nada. Darla retornou por volta das 6 da manhã. Me viu com alguns panos sujos de sangue e ficou bastante preocupada, querendo saber de onde era esse sangue e o que tinha me acontecido. Por outro lado, eu também estava preocupado com ela, e também fazendo 1000 perguntas de onde ela estava e o que tinha acontecido. Ela me disse que apenas
havia levantado às 4 da manhã para fazer uma caminhada. Eu achei isso tudo absurdamente estranho e mal explicado. Mas seguimos nossas vidas, comigo tentando esquecer o episódio com aquela criatura infernal. Bom, anos se passaram, e o ano agora é 2022. Permanecemos na nossa pequena cidade de antes, agora um pouco mais desenvolvida, mas ainda sendo uma cidade no interior de Minas. Entramos no mês do meu aniversário novamente, e coisas estranhas que não aconteciam há anos voltaram a acontecer. Darla agora está exatamente como naquele ano, e sinceramente estou bem preocupado. Estou tentando prestar atenção durante a noite, para evitar que ela saia como uma sonâmbula, como naquele dia. Porém, às vezes sou vencido pelo sono. Também estou ouvindo barulhos estranhos ao redor da minha casa. Não sei bem o que fazer. A única coisa que me resta é ter fé. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E tenham todos uma boa noite.